Existe um homem em Hollywood que não precisa gritar para ser ouvido. Um cara que não sorri nas entrevistas, não busca aprovação e definitivamente não tem paciência para jogos de ego. Jason Statham construiu sua carreira sendo exatamente o que você vê na tela. Direto, implacável e profissional até o último fio de cabelo. Mas por trás daquela cara de poucos amigos e daquela voz rouca que já se tornou marca registrada, existe algo que poucos conhecem. Uma lista negra. Uma lista de atores com quem Jason jamais trabalharia novamente, mesmo que oferecessem milhões. E hoje, aqui no Cinecultura, vamos revelar os 5 nomes que fazem o sangue de Statham ferver só de ouvir. Porque se tem uma coisa que esse britânico de 1,78 m não tolera, é falta de respeito. E quando alguém cruza essa linha vermelha, não há volta, não há perdão, não há segunda chance. Prepare-se para conhecer as histórias mais tensas dos bastidores de Hollywood, as brigas silenciosas que quase explodiram em socos e os motivos pelos quais Jason Statham transformou alguns colegas de profissão em seus piores inimigos. Maybe one day we'll find out. Número 5, Vin Diesel. Vamos começar com o mais óbvio, mas também o mais explosivo, Vin Diesel. A guerra entre esses dois titãs do cinema de ação não começou nos tabloides, começou no set de filmagem de Velozes e Furiosos. Duas filosofias completamente opostas se chocaram como carros em alta velocidade. De um lado, Jason Statham, pontual como um relógio suíço, profissional como um soldado britânico, focado no trabalho como um cirurgião. Do outro lado, Vin Diesel, sempre atrasado, sempre exigindo mudanças no roteiro, sempre precisando que o mundo girasse em torno dele. A tensão começou pequena. Diesel chegava 2, 3 horas atrasado. Statham esperava em silêncio, mas por dentro fervia. Em Hollywood, tempo é dinheiro. E fazer uma equipe de 200 pessoas esperar por causa do ego inflado de um ator é algo imperdoável para quem vem da disciplina do cinema britânico. Mas o estopim veio durante as filmagens de Hobbs e Shaw. Diesel não apenas chegou atrasado, ele chegou com uma lista de exigências. Queria reescrever diálogos para parecer mais inteligente que Statham. Queria mudar coreografias de luta para ele sair sempre por cima. Queria, basicamente, transformar o filme em um comercial gigante da sua própria imagem. Foi aí que Jason explodiu. Não publicamente, não na frente das câmeras, mas nos bastidores. As palavras exatas nunca foram reveladas, mas testemunhas contam que Statham chamou Diesel de criança mimada em corpo de fisiculturista e disse que trabalhar com ele era como babá de um adolescente problemático com um orçamento de 200 milhões de dólares. Escreva nos comentários a palavra Jason se você também não suportaria trabalhar com alguém assim. Vamos ver quantos de vocês têm a mesma paciência que o Statham. A partir daquele momento, toda a entrevista conjunta virou um campo minado. Eles mal se olhavam, respondiam perguntas sobre o outro com monossílabos e você podia cortar a tensão com uma faca. O mais interessante é que Diesel tentou fazer as pazes algumas vezes. Mandou presentes caros, convidou Statham para jantares, até ofereceu participação em outros projetos da franquia. A resposta de Jason foi sempre a mesma: silêncio total. Porque para Statham, respeito não se compra com presentes ou promessas. Ou você tem desde o primeiro dia, ou nunca mais terá a chance de demonstrar. Resultado? Statham se recusou a aparecer nos últimos filmes da franquia principal. Quando perguntaram o motivo, sua resposta foi cirúrgica: prefiro trabalhar com profissionais, não com estrelas que se acham maiores que o filme. Até hoje, 5 anos depois, eles não trocaram uma palavra sequer. Número 4. Shia LaBeouf. Agora vamos para um caso mais bizarro.
Shia LaBeouf. Você deve estar pensando, mas esses dois nunca fizeram filme juntos. E está certo. Mas isso não impediu que Statham desenvolvesse uma aversão profunda pelo jovem ator americano. A história começa em 2018, quando os estúdios estavam desenvolvendo um thriller psicológico chamado Mind Games. O projeto era ambicioso, 2 homens presos em um bunker subterrâneo, forçados a enfrentar seus demônios internos enquanto tentam escapar. Era para ser o Cube dos anos 2010. Jason Statham foi o primeiro nome confirmado. LaBeouf veio em seguida, recomendado pelo diretor que queria explorar o lado mais introspectivo do cinema de ação. O problema começou na primeira reunião de pré-produção. LaBeouf chegou diferente. Cabelo comprido, roupas rasgadas de propósito, unha pintada de preto. Não cumprimentou ninguém, se sentou no chão em posição de lótus e disse que só responderia pelo nome do personagem, Michael. Statham, sempre direto, perguntou: "Certo, Michael, você leu o roteiro?" A resposta de LaBeouf foi um monólogo de 10 minutos sobre como ele havia canalizado a energia do personagem através de jejum de 3 dias e meditação com cristais. Terminou dizendo que precisaria de 1 mês de preparação espiritual antes das filmagens. Jason olhou para o diretor, olhou para LaBeouf, se levantou e disse apenas "não". Mas a coisa não parou por aí. Semanas depois, quando Statham já havia abandonado o projeto, LaBeouf mandou uma mensagem de voz de 15 minutos para o telefone pessoal do ator britânico. O conteúdo nunca foi revelado publicamente, mas pessoas próximas a Statham contam que LaBeouf acusou o veterano de não compreender a arte verdadeira e de estar preso em uma visão comercial e superficial do cinema. A resposta de Statham foi publicar uma foto no Instagram. Ele treinando boxe em uma academia, com a legenda: "Alguns preferem falar sobre arte, outros preferem suar por ela." Desde então, sempre que o nome de LaBeouf é mencionado em entrevistas, Statham tem uma resposta padrão. Existem atores que fazem o trabalho e existem atores que fazem teatro sobre fazer o trabalho. Eu prefiro os primeiros. A indústria entendeu o recado. Nunca mais ofereceram projetos com os dois juntos. Número 3. Steven Seagal. Steven Seagal. Só de mencionar esse nome, Jason Statham faz uma cara como se tivesse mordido um limão azedo. A rivalidade entre eles é antiga e tem raízes profundas na filosofia do que significa ser um ator de ação. Statham, que treinou artes marciais de verdade por anos, que quebrou costelas, que sangrou nos treinos, sempre viu Seagal como uma farsa ambulante. "Eu acordo às 5 da manhã para treinar." Ele acorda às 5 da manhã para pensar em como vai fingir que treina, disse Statham em 2019, durante uma entrevista para uma revista britânica. O problema de Jason com Seagal não é apenas profissional, é ético. Enquanto Statham faz questão de performar suas próprias sequências de ação, levando socos e chutes reais, Seagal construiu uma carreira inteira baseada em movimentos teatrais e efeitos de câmera que escondem a falta de preparo físico. Mas o que realmente irritou Statham foi um encontro que tiveram em 2016, durante uma festa da indústria em Los Angeles. Seagal se aproximou com aquela sua pose característica, peito estufado, andar lento, olhar de superioridade, e disse: "Garoto, eu estava fazendo isso quando você ainda estava vendendo perfume na rua." Era uma referência ao passado de Statham como vendedor ambulante antes de virar ator. Uma provocação baixa e desnecessária. A resposta de Jason foi letal. "A diferença é que eu parei de fingir." A tensão no ambiente foi imediata. Pessoas se afastaram, conversas pararam. Seagal tentou rir da situação, mas o constrangimento era visível. Acesse agora cinecultura.canal no youtube.com ou clique no link da descrição
e pegue sua lista dos 100 melhores filmes dos anos 80. É de graça e vai turbinar sua cultura cinematográfica. A partir daquele dia, Statham fez questão de alfinetar Seagal sempre que possível. Em entrevistas, quando perguntavam sobre influências no cinema de ação, ele sempre citava Bruce Lee, Jackie Chan, Jet Li e terminava com: "E tem aqueles que acham que são Bruce Lee, mas são apenas atores com ego inflado." Todo mundo sabia de quem ele estava falando. A gota d'água veio quando Seagal, em uma entrevista de 2020, disse que os jovens atores de ação de hoje não têm a experiência e a sabedoria dos veteranos. Statham, que na época já estava com 53 anos, respondeu no Twitter: "Experiência se ganha lutando, não fingindo lutar por 30 anos." O tweet viralizou. Memes foram criados. E Steven Seagal nunca respondeu. Número 2, Jared Leto. Jared Leto representa tudo o que Jason Statham despreza no cinema moderno, a pretensão disfarçada de método de atuação. A história entre eles poderia ter sido diferente. Em 2017, os dois estavam cotados para estrelar The Accountant 2, uma sequência do thriller com Ben Affleck. Leto entraria como o vilão principal, um hacker genial com transtornos psicológicos. Statham seria o parceiro militar de Affleck. Tudo desmoronou na primeira reunião com o diretor. Leto chegou 2 horas atrasado, já um péssimo começo para alguém que ia trabalhar com Statham. Mas o pior não foi o atraso, foi a performance que ele armou. Ele entrou na sala vestido completamente de preto, usando óculos escuros, mesmo estando em ambiente fechado, e se recusou a sentar. Ficou de pé, encostado na parede, olhando para o teto. Quando o diretor começou a explicar o projeto, Leto levantou a mão e disse: "Eu não sou o Jared agora, sou Marcus. O Marcus não fala em reuniões sobre filmes. O Marcus só fala sobre códigos e sistemas." Jason Statham, que já estava com pouca paciência, perguntou diretamente: "Marcus, você vai ler o roteiro ou não?" A resposta de Leto foi surreal. Marcus não lê, Marcus absorve. Deixem o roteiro no meu trailer e eu vou sentir a energia das palavras. Foi nesse momento que Statham se levantou, olhou para o diretor e disse: "Ou ele para com essa palhaçada, ou eu saio agora." Leto, ainda no personagem, respondeu: "A energia negativa está interferindo no processo criativo do Marcus." Jason não disse mais nada, pegou suas coisas e saiu. No corredor, foi direto ao produtor e deu um ultimato: ou ele ou eu, escolham. O estúdio tentou mediar, ofereceu mais dinheiro para Statham, prometeu que Leto se comportaria melhor. A resposta foi categórica: "Não trabalho com pessoas que precisam de um psiquiatra só para ler um roteiro." Clique no link da descrição agora e se inscreva no canal. Você não pode perder os próximos vídeos sobre os bastidores sombrios de Hollywood. O projeto foi cancelado 3 semanas depois. Oficialmente, por diferenças criativas. Na verdade, porque nenhum outro ator A-list quis trabalhar com Leto depois que a história vazou nos bastidores. Desde então, Statham é implacável quando falam de método de atuação. Existe diferença entre mergulhar no personagem e se perder na própria loucura. Disse em 2021. Bons atores sabem a diferença. Número 1. Mark Wahlberg. E chegamos ao número 1, o ator que Jason Statham mais odeia trabalhar, Mark Wahlberg. E isso pode surpreender muita gente, porque os dois fizeram The Italian Job juntos em 2003, um filme que foi sucesso e que muitos consideram um clássico moderno. Mas foi exatamente durante essas filmagens que Statham descobriu que nunca mais queria dividir um set com Wahlberg. O problema não foi uma briga específica ou um conflito direto, foi algo pior. A percepção gradual de que Mark Wahlberg é tudo aquilo que Jason Statham
considera falso no mundo do entretenimento. Durante as 12 semanas de filmagem de The Italian Job, Statham observou Wahlberg transformar cada dia de trabalho em uma oportunidade de negócios. Ele chegava no set já falando no celular sobre suas empresas e interrompia ensaios para atender ligações sobre a rede de restaurantes Wahlburgers. Usava o horário de almoço para gravar vídeos promocionais dos seus suplementos. Ele não estava fazendo um filme, disse Statham anos depois. Ele estava usando o filme como escritório móvel para tocar seus outros negócios. Mas o que realmente irritou Jason foi a hipocrisia. Wahlberg vendia a imagem de cara simples de Boston que nunca esqueceu suas raízes, mas chegava no set de helicóptero particular e tinha um trailer maior que algumas casas. O momento mais constrangedor veio durante uma cena em que os dois precisavam trabalhar juntos para desarmar uma bomba. A sequência exigia concentração total e várias repetições para acertar o timing. No meio da quinta tentativa, o celular de Wahlberg tocou. Ele parou tudo, atendeu e ficou 20 minutos falando sobre uma campanha publicitária para uma marca de água. A equipe técnica esperou, os outros atores esperaram, Jason Statham esperou, mas internamente tomou uma decisão: nunca mais. Após o filme, os estúdios tentaram reunir a dupla em outros projetos. The Italian Job 2 foi discutido por anos. Statham sempre recusou, sem explicar o motivo. Até 2019, quando finalmente falou abertamente: Mark é talentoso, isso eu não nego. Mas ele transformou a arte em linha de produção. Para ele, fazer filme é apenas mais uma forma de ganhar dinheiro e promover a marca pessoal. Eu ainda acredito que cinema é sobre contar histórias, não sobre vender hambúrguer. A declaração causou polêmica. Wahlberg tentou responder de forma diplomática, dizendo que respeitava a opinião do colega, mas o estrago estava feito. Jason Statham havia deixado claro que, para ele, existe uma linha entre ser empresário e ser ator, e quem cruza essa linha perde o direito de dividir a tela com ele. E aí estão os 5 atores que Jason Statham genuinamente não suporta. 5 nomes que representam tudo aquilo que ele considera errado na indústria cinematográfica moderna: falta de profissionalismo, ego inflado, desrespeito com a equipe e confundir fama com talento. Vin Diesel e sua necessidade de ser sempre o centro das atenções. Shia LaBeouf e sua pretensão artística exagerada. Steven Seagal e sua farsa de 3 décadas. Jared Leto e sua loucura disfarçada de método. Mark Wahlberg e sua transformação da arte em negócio. Jason Statham pode não ser o ator mais versátil de Hollywood, pode não ganhar Oscars ou ser aclamado pela crítica. Mas uma coisa ninguém pode negar: ele tem princípios. E esses princípios são mais fortes que qualquer contrato milionário. Porque no fim das contas, Hollywood está cheia de estrelas, mas pessoas íntegras são raras. E Jason Statham fez sua escolha. Prefere ser respeitado a ser popular. E vocês, o que acham? Jason está certo em manter essas rivalidades ou deveria ser mais flexível? Comentem aí embaixo e não esqueçam de curtir o vídeo se vocês concordam que profissionalismo é tudo no cinema.